Olá, eu me chamo Lucimar Teixeira e hoje a gente vai falar sobre ergonomia. A ergonomia é a ciência que projeta o trabalho, o equipamento e o ambiente para os seus usuários. O médico italiano Bernardino Ramazzini foi o primeiro a escrever sobre doenças e lesões relacionadas ao trabalho em sua publicação de 1700, Doenças Ocupacionais. A Segunda Guerra Mundial marcou o advento de máquinas e armas sofisticadas, criando demandas cognitivas jamais vistas antes por operadores de máquinas. Em termos de tomadas de decisão, atenção, análise situacional e coordenação entre mãos e olhos. A ergonomia é dividida em 3 especialidades, são elas: ergonomia física, que lida com as respostas do corpo humano à carga física e psicológica. Tópicos relevantes incluem manipulação de materiais, arranjo físico de estações de trabalho, demandas do trabalho e fatores tais como repetição, vibração, força e postura estática, relacionada com lesões músculo-esqueléticas. Ergonomia cognitiva, também conhecida como engenharia psicológica, refere-se aos processos mentais, tais como percepção, atenção, cognição, controle motor e armazenamento e recuperação de memória, como eles afetam as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem carga mental, de trabalho, vigilância, tomada de decisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação humano-computador e treinamento. Ergonomia organizacional, ou macroergonomia, relacionada com a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo sua estrutura organizacional, política e processos. Tópicos relevantes incluem trabalho em turnos, programação de trabalho, satisfação no trabalho, teoria motivacional, supervisão, trabalho em equipe, trabalho à distância e ética. Ergonomia é a adaptação de um dispositivo a seu operador e a tarefa que ele realiza. A usabilidade se revela quando os usuários empregam o sistema para alcançar seus objetivos em um determinado contexto de operação. Pode-se dizer que a ergonomia está na origem da usabilidade, pois quanto mais adaptado for o sistema interativo, maiores são os níveis de eficácia, eficiência e satisfação alcançado pelo usuário durante o uso do sistema. De fato, a norma ISO 9241, em sua parte 11, define usabilidade a partir dessas 3 medidas de base. Eficácia, a capacidade que os sistemas conferem a diferentes tipos de usuários para alcançar seus objetivos em números e com a qualidade necessária. Eficiência, a quantidade de recursos, por exemplo, tempo, esforço físico e cognitivo, que os sistemas solicitam aos usuários para a obtenção de seus objetivos com o sistema. Satisfação, a emoção que os sistemas proporcionam aos usuários em face dos resultados obtidos e dos recursos necessários para alcançar tais objetivos. A interatividade entre humano e computador ou na ciência da computação, a usabilidade é a simplicidade e a facilidade através de uma interface, de um website ou de um programa de computador. Afirma Saibes que no universo web, principalmente quem utiliza o comércio eletrônico, interfaces mal projetadas podem trazer prejuízos para a empresa e também problemas de saúde para quem a utiliza, principalmente as de uso frequente e profissional. Nesse caso, o usuário poderá ficar aborrecido e frustrado, podendo levá-lo à ansiedade e ao estresse devido à perda de produtividade. Em situações mais extremas, podem desenvolver ansiedade generalizada, comportamento compulsivo e crise de pânico. Usabilidade de design. De acordo com o autor de Souza, os projetos para o ensino à distância precisam ser construídos com foco no usuário, em seu contexto de uso e de forma eficiente, garantindo praticidade e satisfação. Fatores de satisfação subjetiva, de eficiência, de segurança, de custo, de treinamento, de retorno de investimento, todos dependem de um bom design de interface. Putz, que horas tem, cara? Caramba, meu Deus, tem que estudar. Vamos lá. Estudar à distância não é fácil. Entrar aqui no site da faculdade.
O que nós temos hoje aqui? Tem que estudar sobre ergonomia. Professora Clarissa, vamos que vamos. Vamos lá. Aqui, material do aluno. Ergonomia. Legal, show de bola. Preciso pegar aquela matéria lá do material de apoio dela. Ergonomia. Tá aqui. Putz, é muito simples esse site. Preciso fazer esse download. E agora, vamos que vamos. Vamos lá. Segundo Leonardo Marques de Abreu, na atualidade, o telefone celular é um dispositivo que se encontra presente em praticamente todas as situações do indivíduo, em uma condição de quase onipresença. Assim, em 2003, o número de usuários de aparelhos celulares ultrapassou a de telefonia fixa no Brasil. As trocas frequentes por celulares com sistemas diferentes e sem estudos centrados no usuário vêm a dificultar o uso desses dispositivos. Um ponto do aparelho onde isso é mais sentido é na agenda de contato, uma das funções mais usadas pelos usuários, desde os iniciantes até os mais experientes. Então tá, eu vou anotar teu número aqui. Qual é mesmo teu número? É 9977. Tá bom, vou anotar aqui. A gente se fala. Beleza? Abraço, falou. Vou anotar aqui esse número agora. Esse celular novo aí, agora de última geração, meio complicado, não tô conseguindo anotar aqui esse número. Como é que faz? Putz, não consegui. Droga.